A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos continuar estudando o nosso livro de Ezequiel. Hoje estamos no capítulo 10. Aqui vai nos falar que quando se vai a glória de Deus, quando a glória de Deus saiu do templo da cidade. Então, nós vamos estudar estes versículos aqui do capítulo 10. Então, a gente já tem visto, né, que a visão de Ezequiel serve como um chamado ao povo para que eles se arrependessem, para que eles reconhecessem o caminho que eles estavam trilhando e que voltassem para Deus, que buscassem novamente a Deus, porque o caminho que eles estavam iria levá-los para o exílio. E Ezequiel vai ter muitas visões, nós vamos ver no decorrer de todo o livro. Ele foi chamado por Deus, se vocês lembram nos vídeos anteriores, que era para ser um sacerdote, mas aos 25 anos ele foi levado cativo lá para a Babilônia. E aos 30 anos, que seria quando ele poderia assumir o cargo de sacerdote, Deus o chamou para ser profeta e usou ele de uma maneira tremenda, como a gente vê neste livro, as visões que Ezequiel teve. Meu Deus, das coisas que iriam acontecer lá no tempo dele, depois, até nossos tempos, é uma coisa incrível, né? Muito lindo também para nós e para o nosso despertamento, que a gente possa estar sempre na presença de Deus. E ele concentra agora a sua visão da glória de Deus, na importância da presença de Deus, mesmo em tempos difíceis, em tempos de calamidade, ele quer mostrar para o povo que era importante que o povo não abandonasse a Deus, porque Deus, de alguma forma, daria um livramento para eles se eles fossem fiéis. Nós vamos ver o que aconteceu aqui. Ele viu a glória de Deus que habitava ali no templo, como lá desde o tabernáculo, quando Moisés construiu o tabernáculo, no lugar santo dos santos, ali estava a presença de Deus, a glória de Deus. E quando foi então formado o templo, a glória de Deus estava ali no lugar santo dos santos. Mas agora Ezequiel vê abismado que a glória de Deus está indo embora, está saindo do templo. Tudo por causa da desobediência do povo. No primeiro versículo, capítulo 10, versículo 1, ele fala assim, ó, depois olhei, o Ezequiel falando, né? E eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como um aspecto da semelhança de um trono. Então, ele vê aquela visão. Vocês lembram quando nós estudamos o capítulo 1, aquela visão que Ezequiel teve quando estava ali junto ao rio Quebar, quando ele foi chamado para ser profeta, aquela visão grandiosa onde ele viu o trono de Deus, os querubins, as rodas cheias de olhos, tudo aquilo. Ele agora, no capítulo 10, ele torna a ver esta mesma visão e vê ali o trono de Deus, a glória, mas só que na primeira visão, a glória estava lá. Agora, no capítulo 10, ele vê que a glória de Deus está se movendo, saindo do lugar santo e está saindo do templo. E isto era uma coisa muito horrível,
porque nós vimos que eles achavam que, por terem o templo com eles, que eles eram imbatíveis. Mas eles não se davam conta que não era o edifício, não era a casa, mas o que os fazia vencer era a glória de Deus que habitava na casa. E agora Ezequiel vê que essa glória vai deixar a cidade de Jerusalém, vai deixar o templo e vai deixar a cidade. E sem a presença de Deus, Jerusalém estava condenada, seria entregue aos inimigos. No versículo 2 diz assim, ó, e falou ao homem vestido de linho, dizendo, esse homem vestido de linho, nós estudamos sobre ele no capítulo anterior, no capítulo 9, quando o Senhor mandou marcar a testa daqueles que lhe eram fiéis. Esses iriam sobreviver e os demais seriam mortos. Agora, o Ezequiel está vendo de novo este homem, né? E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E ele vai pegar, nós vamos ver agora no próximo slide, aquelas brasas vivas em suas mãos. Os querubins estavam ali, as rodas, tudo cheio de olhos, e o trono de Deus, e vem essa voz mandando este homem pegar ali aquelas brasas. O ato de espalhar aquelas brasas acesas, aquele fogo, ali estava simbolizando o julgamento de Deus que agora seria lançado contra a cidade, por causa dos pecados do povo. E o povo não quis e não aceitou voltar-se para Deus. Eles simplesmente não entendiam isto. Achavam que, né, como eu falei, que seriam invencíveis. Mas a glória de Deus estava saindo do templo. E ela se move, ela sai do templo e ela se move acima daqueles querubins que estavam levando o trono de Deus, e ela vai saindo lá para a entrada do templo. Sai do lugar santo e vai saindo lá para a entrada do templo. E ela vai até o pátio do templo. E ali no pátio, diz que ele viu um resplendor da glória de Deus. Só que aquela glória de Deus que chegou até ali o pátio, ele não ficou ali. Que nós vamos ver agora nos próximos capítulos, versículos, que ela vai embora. No versículo 3 e 4 diz assim, ó, que os querubins estavam ao lado direito da casa, do templo ali, né? E uma nuvem, quando a glória de Deus saiu de dentro do templo, uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e o átrio se encheu do resplendor do Senhor. Se tivesse ficado ali, ainda bem, mas não. Ela vai continuar subindo até sair totalmente de Jerusalém. E no versículo 5, Ezequiel vê e ouve algo incrível. E ele diz que o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Porque eles agora eles iriam voar levando a glória do Senhor e o trono do Senhor para fora da cidade. E é um aviso profético do julgamento de Deus sobre Jerusalém.
agora não tinha mais, eu diria assim, ó, não tinha mais volta, porque eles já tinham desobedecido a tudo, eles não criam mais, não conseguiam mais crer em Deus. Estavam servindo a outros deuses, achando que estava tudo bem dessa forma, né? Mas isso resultaria na destruição da cidade e do templo, que realmente nós vimos pela história que foi o que aconteceu. Mas só aconteceu depois que a glória de Deus saiu dali. Isso me leva a pensar muito na nossa vida, queridos. Temos que cuidar muito da nossa vida para que nós possamos estar na presença do Senhor, que a glória do Senhor não saia de dentro de nós, que a gente possa sentir a sua presença no nosso dia a dia, porque é muito triste a pessoa que perde a presença do Senhor, né? O som das asas dos querubins, comparado à voz de Deus, enfatiza a majestade, o poder e a iminência da ação divina, que agora já estava tudo pronto para acontecer deles serem levados cativos, para que a Jerusalém fosse, a cidade fosse destruída. Esse som podia ser ouvido até longe do templo, porque as asas dos querubins é que estavam fazendo esse som. E lá no versículo 6, quando diz que aquele homem sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, disse, né? De novo, ele está repetindo aquele versículo anterior. Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então, um querubim, olha que coisa mais linda essa visão. Então, um querubim estendeu a mão de entre os demais querubins, entre as rodas, e colocou a sua mão no fogo e tirou brasas vivas, acesas dali, e pôs na mão daquele homem que nada mais era que um ser celestial também fazendo a vontade de Deus. E colocou na mão dele e ele saiu para espalhar aquelas brasas por cima da cidade. Agora, a cidade estava perdida. Não tinha mais voltas, né? Não tinha mais volta. Ali o julgamento de Deus estava fechado. E nem num julgamento, né? Quando o juiz bate e diz culpado. Ali, naquela hora, foi batido o martelo contra Jerusalém. E Jerusalém foi considerada culpada. Não tem como o juízo não cair sobre ela. O homem vestido de linho era um agente do juízo divino, encarregado de cumprir as ordens de Deus para punir a cidade ali de Jerusalém. Então, Ezequiel continuou olhando, né? E eis que 4 rodas junto aos querubins ele viu. O aspecto dessas rodas era como cor de pedra de turquesa. Como ele tinha visto lá, é a mesma visão que ele viu no capítulo 1. Então diz que andando os querubins, as rodas, andavam também ao seu lado. Elas não se viravam quando andavam. Quando os querubins paravam, elas paravam. Quando eles andavam, elas andavam. Quando eles levantavam voo, elas levantavam junto. Era assim um conjunto inseparável. E ali acima deles estava
o trono de Deus que tinha saído lá de dentro do templo, né? Os querubins e as rodas que as acompanhavam descreve o transporte da glória de Deus que agora se afastava de Jerusalém. Muito triste para aquele povo que não entendeu e não aceitou a mensagem do Senhor. No versículo 12 a 14, diz: e todo o seu corpo, dos querubins, suas costas, suas mãos, suas asas, as rodas, tudo estava cheia de olhos em redor. Por diante, por trás, era cheia de olhos. Cheia de olhos, isso aí simboliza a onisciência, a vigilância constante de Deus. Ele vê todas as coisas. Não adianta alguém querer se esconder nas alturas ou nas profundezas, embaixo da terra, em cima da terra. Não existe lugar que alguém possa se esconder de Deus. Jonas tentou se esconder de Deus lá naquele barco, né? Não queria ir para Nínive, mas acabou sendo jogado no mar. E um grande animal o engoliu e acabou vomitando ele lá na praia de Nínive. Porque não existe lugar que Deus não estivesse vendo Jonas. A mesma coisa é nós. Às vezes alguém acha que pode pecar e Deus não está vendo, mas Deus tudo vê. Esses querubins, diz que cada um tinha 4 rostos. Nós também já vimos isso, né? Rosto de querubim, rosto de homem, rosto de leão e o rosto de águia. Lá na primeira visão era rosto de boi. Aqui, nessa visão do capítulo 10, Ezequiel coloca que era um rosto de querubim. E o que aconteceu? Andando os querubins, andavam as rodas com eles. As rodas não se separavam deles. Parando, como eu disse há pouquinho, né? Eles paravam as rodas também. Elevando-se eles, elevavam-se as rodas também, porque o espírito de vida estava nelas. Que visão grandiosa que Ezequiel teve. A sincronia entre aqueles seres celestiais, aqueles querubins que estavam ali, e as rodas, era perfeita. Ali estava, acima daquilo ali estava o trono de Deus. E eles estavam levando o trono de Deus. Ezequiel vê a visão dessa glória, então, deixando o templo, devido à idolatria e à injustiça do povo. Aí saiu, ele viu, não tinha mais como. Saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins, então, alçaram as suas asas e se elevaram da terra ali diante dos olhos de Ezequiel. E as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava lá no alto, longe agora de Jerusalém, longe do templo. Isso aqui nos mostra, né, que eles era algo assim coeso, era tudo unido, as rodas, os querubins, aquelas rodas cheias de olhos, o trono de Deus, era tudo uma coisa só. E Ezequiel viu isto subindo e se afastando do templo. Estes, aqui no versículo 20, veja que interessante o que Ezequiel vai dizer. Esses são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, lá
no primeiro capítulo e conheci que eram querubins. Ele conheceu. Lá no capítulo 1, ele viu que cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. E também tinham mãos semelhantes a mãos de homens, debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto e eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Ele mesmo aqui está confirmando, né, que era a mesma visão que ele tinha tido lá no início, quando foi chamado para ser profeta. E ele entregou-se inteiramente nas mãos do Senhor para falar aquilo que Deus lhe mandasse falar. Essa é uma atitude que nós, como salvos, como crentes, devemos de ter. Nos submetermos nas mãos do Senhor para fazermos a sua vontade. Nós não podemos dizer, mas isso eu não quero bem assim, isso aí para mim é difícil, eu quero de outra maneira. Ezequiel não disse isso. Ele se colocou nas mãos do Senhor, para o Senhor fazer o que achava por bem com a sua vida. E Deus usou esse homem poderosamente. E esta mensagem que Deus deu para Ezequiel tem chegado até nossos dias. E nós podemos ver e entender o que aconteceu. Que as coisas já passaram, exatamente aconteceu aquilo como Ezequiel tinha visto que aconteceria no futuro para ele. Para nós, muitas dessas coisas já são passadas. Tem pouquinha coisa ainda para o futuro. E se tudo aconteceu até agora, por que essas pouquinhas coisas não vão acontecer? Por que alguns duvidam da volta de Jesus? Por que alguns endurecem o seu coração? A gente fica sem poder entender como que alguém pode trocar a glória de Deus por coisas aqui deste mundo. Mas que o Senhor nos ajude, queridos, e nós possamos estar firmados em Deus. Este capítulo é bem pequeno, poucos versículos, né? Mas em seguida eu vou passar o capítulo 11, que já aprontei, aí a gente vai entender o que vai acontecer depois que a glória do Senhor sai completamente lá de Jerusalém. Aqui tem nossos estudos bíblicos, quem quiser pegar lá no YouTube, eu tenho lá todos os capítulos do Apocalipse, os 22 capítulos explicados, um por um. Também os profetas menores, também temos lá, todos eles. E agora os profetas maiores, no Daniel, e já terminamos o Daniel, não é? E agora estamos no Ezequiel. E se Deus quiser, com a graça do Senhor, Ele vai nos dar coragem, saúde, para terminarmos todos esses profetas, que é algo assim que eu amo muito, muito, são as profecias bíblicas. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos estar na presença do Senhor, sempre dentro da sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Amém.